Esse é um documento que vai sair no Federal Register, o equivalente nos Estados Unidos ao Diário Oficial da União. Aqui no Brasil, o anúncio foi feito ontem, a publicação oficial vai ser amanhã. Isso é o que deve ser publicado. Esse é um documento que designa as montadoras BYD e outras empresas chinesas como parte de uma lista negra. A lista negra da chamada seção 1260H. 1260H. Em termos simples, significa que agora os Estados Unidos passam a considerar as empresas que estão nessa lista parte do aparato militar chinês. Não é só a montadora a BYD, a principal fabricante do mundo de veículos elétricos, mas acrescenta aí as seguintes: Alibaba, Baidu, são duas das que entram agora. Vale a pena acrescentar sobre essas três que a embaixada chinesa e todas as três discordaram da classificação, mas essa lista, apesar de agora crescer com essas, é publicada anualmente. O total são 188 companhias chinesas. Para entender o porquê dessa classificação e o que isso implica, e por que esse fio da meada ajuda a gente a compreender muito mais a respeito da economia chinesa e das empresas chinesas no exterior, eu quero desdobrar um artigo aqui que foi publicado por um pesquisador da Força Aérea Americana, mas isso é coisa bem documentada, só para a gente ter uma fonte de referência aqui, para não deixar o público aí de mãos abanando em termos de fonte. Bem, aqui é um artigo, vou ler um dos parágrafos que eu destaquei aqui na nossa produção para pontuar a respeito do assunto. Seria no título aí, Modernização e a Estratégia de Fusão Civil-Militar. Guarde essas palavras, Estratégia de Fusão Civil-Militar. Então, o que o artigo afirma? Que o meio pelo qual Pequim busca facilitar a modernização militar é através dessa estratégia, fusão civil-militar. Significa essencialmente quebrar barreiras entre os setores civil e militar da China e o objetivo, de acordo com o Departamento de Estado americano, prestem atenção, é acelerar o desenvolvimento de tecnologias como computação quântica, Big Data, 5G, tecnologias nucleares avançadas e mais para posicionar o ELP. ELP significa Exército de Libertação Popular, é o Exército das Forças Armadas da China, para guerra inteligente. E conclui falando que Pequim aplica uma série de métodos, tanto legais quanto ilegais, a respeito disso. A estratégia de fusão civil-militar é coisa bem documentada. Se fala de um cenário onde as empresas passam a ser uma ferramenta para que as Forças Armadas não só se modernizem, mas para que também atuem. Mais de 2/3 das empresas chinesas têm uma célula do partido dentro. Isso lá atrás, em 2017. De lá para cá, a coisa até aumentou. E hoje em dia, uma empresa que passe de 50 funcionários, ou um pouco mais que isso, pode muito bem acabar tendo uma célula do Partido Comunista dentro dela. Isso permite, claro, que o político fique acima do econômico dentro dessas empresas. E quando a gente fala das campeãs nacionais chinesas, das gigantes, é aí que a estratégia de fusão civil-militar realmente fica interessante. Até porque muitos dos líderes dessas empresas não só são membros do Partido Comunista, mas serviram as Forças Armadas. É o caso de Han Jianfei, por exemplo, o CEO da Huawei, que, afinal de contas, esteve aí na lista da 1260H desde a primeira publicação em 2021. Isso aí é uma veterana dessa lista. Basicamente significa, como eu dizia, não só que essas empresas podem ser utilizadas para a modernização das Forças Armadas, mas que por vezes podem ser usadas para outros fins. Por exemplo, a Huawei é banida na Nova Zelândia, na Austrália, nos Estados Unidos, no Reino Unido e no Canadá por espionagem. Suécia e Polônia também tiveram casos de espionagem indo para a justiça envolvendo a Huawei. Até um quartel-general da União Africana, lá em Addis Abeba, na Etiópia, teve um escândalo de espionagem onde uma empreiteira chinesa estava colocando dispositivos da Huawei para lá e para cá no prédio e se descobriu que tinha até escuta dentro de parede. Rapidamente se vê como essas empresas civis podem acabar por se tornar um tipo de ativo militar e, nessa estratégia sofisticada, entra a literatura militar do partido. Isso é uma combinação de fatores. E para quem está duvidando, eu posso até citar algumas fontes primárias aqui. Por exemplo, o relatório Guerra Irrestrita, publicado pelo Qiao Liang e Wang Shangshui em 1999. Esse é um relatório militar publicado por 2 coronéis da Força Aérea, depois um se tornou general. Qiao Liang e Wang Shangshui publicavam isso. Esse relatório pontua sobre como, na incapacidade do exército chinês lutar uma guerra convencional, tudo, a economia, as empresas, até mesmo narcóticos, poderiam ser uma ferramenta de guerra. Foi imensamente influente quando publicado em 99. Em 2003, aspectos dele entraram na doutrina das 3 guerras, que é a doutrina oficial do exército chinês, o Exército de Libertação Popular. Rapidamente se entende como essa lista, que vem por parte dos Estados Unidos, mas também tem designações parecidas por uma série de outros países, pode se enquadrar em preocupações reais de segurança. Aí eu estou com parte dessa bibliografia aqui. Eu
trouxe até a minha cópia desse livro. A última vez que eu tive em treinamento, em atividades ali nos Estados Unidos, com a matriz, trabalhando com jornalismo, matriz americana da Epoch Times e com jornalismo nos Estados Unidos, eu comprei esse livro numa livraria. Esse é o... Bom, ia comprar onde, né? Mas acabei comprando esse livro que me chamou a atenção, eu não conhecia sobre ele, e vim a conhecer o trabalho memorável de um autor chamado Patrick McGee, que escreve com o Financial Times. Apple in China, a Apple na China, e para você que está acompanhando aqui comigo, dá para ver que é uma maçãzinha com a cabeça de um dragão. O Patrick McGee cobriu com o jornal britânico Financial Times por 4 anos a Apple. Ele também teve no escritório de Hong Kong, esteve em Cupertino, na Califórnia, onde fica a sede da Apple, e é um jornalista unicamente posicionado, tá, para fazer esse tipo de reportagem. Ele passou anos entrevistando cerca de 200 executivos que trabalharam na Apple na época da ascensão das linhas de montagem da Apple na China. Apple in China é o nome do livro, e aqui ele escreve The Capture of the World's Greatest Company, a captura da maior empresa do mundo, pelo Patrick McGee. Como o programa é em audiovisual, eu decidi pegar aí, porque ele também deu uma rodada em uma série de programas americanos quando ele escreveu o livro, a coisa repercutiu muito nos Estados Unidos. E para ajudar a gente a explicar como tem esse entrelace entre as empresas chinesas e o setor militar, eu quero trazer algumas frases que ele destacou nessa rodada aí que ele fez por veículos americanos. Aqui a gente tem o Patrick McGee numa emissora, dando a ideia de um plano, a ideia de como a coisa aconteceu em termos do desenvolvimento militar chinês e que papel os Estados Unidos desempenharam nisso. Vamos lá. Like, how did they go from such poverty 50 years ago into the world's greatest maker of like military weaponry and advanced electronics? And a big portion of the disquieting answer is year in, year out, Apple taught them. Como eles conseguiram conhecimento avançado para eletrônicos, incluindo para fins militares, ele dizia para você que está nos ouvindo por rádio, eu falo agora em português. A Apple ensinou para eles como fazer isso. Tem um outro podcast onde ele também fala sobre a magnitude dos números, um negócio que é pujante quando se fala em termos de capacidade de investimento. Mas não é só despejar dinheiro, é uma questão de tecnologia. A gente vai entender mais sobre isso, eu separei outra fala do Patrick McGee aqui. Vamos lá. The number of people they have trained in China since 2008 is 28 million. Okay, so that's larger than the labor force of California. And the investments they were making in China by 2015 were $55 billion a year. And that's such a large number that I couldn't find any corporate equivalent. So I had to go to nation-building efforts. And I took the Marshall Plan, so the most famous nation-building effort ever, converted it to 2015 dollars, and you realize that Apple is investing in China twice that of the annual spend of the Marshall Plan. And a China investindo, ou melhor dizendo, a Apple investindo na China, anualmente o dobro do Plano Marshall. O Plano Marshall era o plano para reconstruir a Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Imaginem a magnitude. Era um plano que abarcava 16 países. O investimento da Apple na China abarca apenas um, e governado pelo Partido Comunista Chinês. O presidente americano Joe Biden falava sobre a sua iniciativa de chips para fortalecer aliados americanos na produção de chips críticos, de chips de alta tecnologia, em termos de um investimento que se faz uma vez em uma geração. Ele falava de menos da metade do que a Apple investe na China em um ano, só que ao longo de 4 anos. 28 milhões de pessoas sendo treinadas, mais do que toda a força de trabalho da Califórnia. Os números são estrambólicos. O Patrick McGee fala que parece um exagero quando você fala que a Apple acabou por eventualmente ser um diferencial geopolítico que construiu a capacidade militar chinesa. Mas o que o livro prova, com as fontes documentadas, é que isso não é um exagero. E quando a gente fala até sobre os Estados Unidos reconhecerem a China na OMC, a Organização Mundial do Comércio, nos anos 2000, governo ali entre o Bill Clinton e o Bush pai, teve um esforço tremendo, tá, para esse reconhecimento. Depois o Bush filho também fazia um esforço tremendo em termos de comércio com a China. Ele detalha como rapidamente isso permitiu que essa ameaça militar se desenvolvesse. Então, recapitulando, fusão civil-militar e um investimento que veio dos próprios Estados Unidos, não de forma deliberada, não porque eles queriam que a China tivesse esse tipo de capacidade militar, mas foi um efeito colateral. Eu quero explicar o como antes da gente prosseguir. Quando a gente lê o livro do Patrick McGee, o Apple in China, ele fala sobre o que o Partido Comunista Chinês considerava as linhas de montagem vermelhas. Um iPhone é um dispositivo de altíssima tecnologia. Ele compara aqui que a ideia de produzir iPhones em massa na China é comparável à ideia de você tentar produzir Ferraris em massa, porque o iPhone seria a Ferrari dos smartphones.
A complexidade dos componentes é tanta, a complexidade dos processos é tanta, que para fazer aquilo acontecer, a Apple teve que levar aos aviões repletos engenheiros para a China para comprar o equipamento, por vezes fabricar o equipamento, ensinar as pessoas a usá-los. E as linhas de montagem vermelhas significavam que as empresas que tinham alinhamento ao Partido Comunista eram privilegiadas de ter isso. A Apple não entendeu que, na China, ao entrar, estava se rendendo ao Partido Comunista Chinês. E o resultado foi que, mais e mais, era quase impossível sair do país e conseguir o mesmo tipo de quantidade e qualidade de mão de obra em outro lugar, depois de décadas investindo e investindo. Entre as empresas que trabalhavam quase a preço de custo, com subsídios do Partido Comunista, e para ganhar o know-how, a capacidade produtiva, se incluía aí as que viriam depois a se tornar fornecedores, ou mesmo as próprias empresas, a BYD, Huawei e por aí vai. Em 2018, se via a Huawei mesmo avançar no 5G, por vezes com velocidade maior que a Apple, num momento onde aquilo que eles ajudaram a fomentar se tornava um concorrente. A linha completa é: essas empresas acabaram por se tornar parte do aparato militar chinês, o que, como eu disse e demonstrei agora há pouco, não é exagero. Xi Jinping levou isso a outro patamar, conforme ele apertou e apertou, em termos de colocar o empresariado internacional de joelhos, com a Apple sendo o exemplo mais notório. Em 2013, um caso onde colocou o público chinês contra a Apple de forma notória e pediu que a rédea curta fosse imposta sobre Tim Cook e outros empresários da empresa. Esse é um exemplo mais notório quando se fala disso, mas a complexidade, dá para imaginar, Microsoft, Samsung e outras, ao longo de décadas. Agora, o resultado é que é necessário colocar empresas como as fornecedoras dessas daí numa lista negra, coisa que é legítima, mas o cenário complexo delas terem capacidade de ponta é uma coisa que tem um contexto histórico maior e por aí, com essa referência, a gente consegue entender um pouco mais do porquê. Impressionante, não é? O pessoal falando, faça um short, posso fazer Apple in China. Esse tipo de livro não está disponível em português e é complicado achar esse tipo de assunto por aqui. Então, para você que está gostando, sabe onde é o único lugar no Brasil onde você vai acompanhar jornalismo internacional que nem esse, né? Aqui no Epoch Times Brasil, já deixa a curtida e inscreva-se no canal, pessoal.